Olá, meus amigos e minhas amigas do curso Apocalipse de João. Paz e bem. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, sobre o livro do Apocalipse. Quem conhece o livro do Apocalipse profundamente e o livro do Êxodo, ajuntando esses dois, dá para ter uma visão quase geral da Bíblia. Não que vai conhecer a Bíblia toda, porque isso ninguém de nós conhecemos, mas vai ter uma visão muito boa nesse sentido. Então hoje é o capítulo 20, do versículo de 1 a 15, que vai falar a morte da morte, tudo preparado para a grande festa. De 1000 passou, mas de 2000 não passará. Será? De 1000 passou, mas de 2000 não passará. Mas nós passamos, né? Estamos aqui. Então, o Apocalipse, ele não é um estudo, não é um livro para passar um filme do fim do mundo. Não. Isso aí ninguém sabe. A Bíblia cansou de falar aqui que ninguém sabe. Mas é um livro para animar as comunidades. É o livro da coragem, é o livro da esperança e da alegria. Quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente fica mais forte, com muito mais vontade. Então vamos ler o texto e vocês acompanham comigo aí o texto, né? É o capítulo 20, de 1 a 15. Diz assim: Então vi o anjo descendo do céu. Estava com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Agarrou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, o Satanás, e prendeu-o por 1000 anos, e atirou-o dentro do abismo. Depois disso lacrou o abismo, para que o dragão não enganasse as nações da terra, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, o dragão acabará sendo solto, mas por pouco tempo. Então vi tronos, e os que sentaram neles receberam autoridade de julgar. Vi também as vidas daqueles que tinham sido decapitados, por causa do testemunho e de Jesus e por causa da sua palavra de Deus. E daqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinha recebido na fronte ou na mão as marcas da besta. Eles voltaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não voltaram a viver enquanto os 1000 anos não passarem. Esta é a primeira ressurreição. Feliz santo é aquele que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem autoridade sobre eles. Serão sacerdotes de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Quando os 1000 anos tiverem passado, Satanás será solto da sua prisão. Então ele vai sair para enganar as nações, os 4 cantos da terra. Gog e Mag reunirão todos para a guerra. O número deles é como a areia no mar. Espalharam por toda a terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. O diabo, aquele que estava enganando, foi jogado no lago de fogo, onde estava a besta e o falso profeta. Aí serão atormentados dia e noite para sempre. Então vi grande
vi um grande trono branco e alguém sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não houve lugar para eles. Então vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e foram abertos alguns livros, e ainda outros livros foram abertos. Era o livro da vida. Então os mortos foram julgados de acordo com as suas obras, a partir daquilo que se contava nos livros. O mar devolveu os mortos que nele estavam. A morte e a morada dos mortos fizeram a mesma coisa, e todos foram julgados conforme as obras que haviam realizado. Então a morte e a morada dos mortos foram jogados no lago de fogo. É a segunda morte. E quem não tinha o nome escrito no livro da vida também foi jogado no lago de fogo. Então, meus queridos amigos e queridas amigas, né? Então é um texto, esse texto de hoje é bastante interessante. É um texto, é o capítulo do Apocalipse que cria a maior parte dos problemas e dificuldade. Aqui aparece junto, nesses 15 versículos, quase todos os símbolos que tem em todo o livro do Apocalipse. Porém, por incrível que pareça, ele também é um livro que tem a mensagem mais clara, vamos dizer assim. Não deixa dúvida nem incerteza em relação à vitória do bem sobre o mal. É absolutamente certa a destruição radical de todo e qualquer poder do mal. Então, como vocês já sabem, nós já vem conversando faz tempo, né? A Bíblia, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, ela anda entre o bem e o mal. A Bíblia condensa em dois símbolos, nós já falamos aqui, só para vocês lembrar. O mal é Babel e o bem é Pentecoste. Babel é o poder, vamos fazer uma torre para chegar até o céu. E o bem, Deus desceu do céu como língua de fogo através do Espírito Santo e entrou nos apóstolos. Pentecoste. Então o livro do Apocalipse, ele não vai ter dúvida que o bem nunca vai vencer, ou melhor, que o mal nunca vai vencer o mal. O mal nunca vai vencer o bem, por favor. Eu estava falando trocado aqui, desculpa. Então, a grande importância aqui de viver o bem. O mal nunca vai vencer, o bem sempre vai vencer. Ela não deixa dúvida, a vitória do bem sobre o mal. Então, aqui, quando ele fala da morte, né? A morte e da morte, ele termina aqui no final, olha lá, no versículo 14, olha lá. Então, a morte e a morada dos mortos foram jogados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, o que ele quer dizer aqui? Todos nós vamos morrer. Essa é a coisa mais certeza que nós temos na vida. É certíssimo. Cadê tem gente com 200 anos aí? Tem gente com 150 anos? Não tem. O máximo que dura 100, 100 e pouquinho, né? Porque é certeza. Todos nós vamos passar pela morte. Essa é a primeira morte. Agora, para nós que somos cristãos e cristãs, essa é a primeira morte. Nós vamos ter a vida eterna. A vida eterna, o evangelista João, ele fala bem claro lá no capítulo 5, versículo 24. Né? Ele diz, que nós vamos ter uma vida após a morte, uma vida além da nossa morte. Então, nós temos aqui a nossa vida material, a nossa vida que a gente chama aqui na Terra, uma história, um pai, uma mãe, irmão, mas depois a gente vai passar para lá. Aí lá é chamado vida eterna. Então, vida terrestre e vida eterna. Bom, para todos aqueles e aquelas que fizeram bem,
vai para o céu. Vai ter a ressurreição que ele fala aqui, olha lá. Ele vai falar aqui no versículo 6, olha lá. Feliz, santo, é aquele que participa da primeira ressurreição. E a segunda morte não tem autoridade sobre eles. E a segunda morte, eu já falei para vocês aqui no versículo 14, olha lá. Será jogado no lago de fogo. Então, quem passou por essa terra fazendo bem, vai para o céu. Vai ser salvo, vai ter a ressurreição. Quem passou fazendo mal, vai para o lago de fogo. Vai ser destruído. Então, essa é a segunda morte. Entendeu? Para entender bem, né? Então, o livro do Apocalipse fala tudo numa linguagem simbólica, mas para a gente entender claramente como que ele vai falando da vida. E daqui para frente agora, nós já estamos no capítulo 20, o capítulo 21 e o capítulo 22, que encerra o livro do Apocalipse, vai falar da grande vitória do bem sobre o mal. Vocês estão lembrados lá no capítulo 14, que o dragão queria devorar a mulher e a criança, logo que nascesse. Devorou? Não. Está lá no capítulo 12. Por quê? Porque Deus não deixou. E lá no capítulo 12, o dragão é derrotado 4 vezes. Mas ele continuou vivo. E continua até agora vivo. Ele está aí. O dragão significa o poder do mal. O dragão é a fome. O dragão é a violência. O dragão é a desigualdade social. Um ganha 500 mil por mês, o outro não ganha nada. O outro tem muitos milhares de alqueires de terra, o outro não tem onde morar. Mas Deus não deu a terra para todos. Por que fica da mão só de um? É bom a gente pensar, né? Então, isso aí é o dragão. O poderoso e a poderosa. Mas para Deus, o dragão não tem lugar de jeito nenhum. Bom, e aqui vai falar também dos 1000 anos. É um jogo de palavras de 1000 anos. Para vocês entenderem um pouquinho a questão dos 1000 anos, tomado ao pé da letra, esses 1000 anos, primeiro teria 1000 anos do reinado de Cristo. Esse é o pé da letra, reinado de Cristo. Em seguida, haveria um breve tempo de perseguição. Em seguida, uma intervenção de Deus que marcaria o fim do dragão. Depois viria a destruição do antigo mundo, do antigo céu e da morada dos mortos. Em seguida, a vinda do novo céu e a nova terra, vai ser descrito no capítulo 21 e 22. Aí muita gente tomou isso aí ao pé da letra. No ano 999, muita gente se preparou para o fim do mundo. Mas o fim do mundo não veio. Daí que aconteceu? Aí começou a usar aquele provérbio: de 1000 passou, mas de 2000 não passará. Quando chegou no ano 1999, todo mundo com medo de novo. Eu passei por essa experiência de gente me procurar, chorando que o mundo ia acabar. Eu dizia para eles: o mundo não vai acabar. Amanhã você vai ver só, você vai amanhecer morto aí. Eu estou vivo aqui, eles também. Quer dizer, a Bíblia fala em muitos lugares. Quando vai ser o final do mundo? Qual que é o fim do mundo? Jesus fala: não cabe para você saber. Nem eu sei, somente o Pai saberá. Cabe vocês fazer o bem. Passa por essa terra fazendo o bem. Então o Apocalipse ele não foi criado para passar um filme sobre o futuro, mas sim para dar esperança para o povo sofrido daquela época. Muito bem. Agora vamos falar então, isso é o pé da letra. Agora vamos falar o que significa esses 1000 anos, por que colocaram ele aqui? Muito bem. Dentro do imaginário apocalíptico, vocês sabem o que é apocalíptico, né? O pessoal que pensa você vê a partir de Deus. A nova criação em Cristo segue o mesmo esquema da primeira criação, descrita no livro do Gênesis. O que fala lá?
fala que Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º, né? Não é isso mesmo? Então, para o povo da Bíblia daquela época, do apocalíptico, esse sétimo dia é o dia do paraíso. Não é assim? O paraíso é tudo perfeito, não tem violência, não falta comida, não tem fome, não tem desemprego, não tem nada. Ele dizia que o 7º dia tinha durado 1000 anos. Da onde eles tiraram isso? Tem um sentido. Quer ver só? Pois Deus disse a Adão, o dia que ele comesse do fruto proibido, ele ia morrer. Ó, lá tem a árvore, né? Ou melhor, tem o paraíso com, vamos colocar no dia de hoje, 500 árvores, vai. Você pode comer de 499, mas uma você não pode comer. O dia que você comer, você vai morrer. Não é assim que fala? Mas Adão comeu. E a Eva também. E ele não morreu. Sabe por quê? Porque lá no capítulo do Gênesis, ele não morreu naquela época, onde ele comeu. Porque ele comeu, né? Mas no Gênesis capítulo 5, versículo 5, fala que ele viveu 930 anos. Então, se ele viveu 930 anos, então ele comeu a fruta e não morreu. E para explicar essa diferença, né, eles evocavam a frase do Salmo, né, o Salmo 94, que diz assim, ó, para Deus, né, para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, ou que é como se fosse minuto, sei lá. Então, quer dizer, por isso ele dizia que o 7º dia da primeira criação, por isso ele mesmo repetia que o 7º dia da criação devia durar 1000 anos. Né? Por quê? O Adão morreu com 930. Então faltava 70 anos para ele completar 1000. Não é isso? E Deus descansou no 7º dia. É o jogo de números aqui. Então tem significado. Então, eles pensavam assim, por isso que montou aqui a questão dos 1000 anos. Tem sentido, né? Tem sentido. Mas esse 7º dia da criação é o tempo do Messias. Aí jogado para o Novo Testamento que eles estavam vivendo, né? O 7º dia, então, agora começou o dia em que Jesus, o Messias, veio e ele venceu os mal do mundo. Venceu Satanás, venceu o dragão, venceu tudo. Então, vamos dar só um exemplo aqui. Então, para eles agora, nós estamos chegando ao paraíso. Porque expulsou o demônio, ele veio reinar. A vitória de Jesus sobre os demônios é prova que o reino de Deus chegou. Com a chegada de Jesus, começou o 7º dia da criação, que dura 1000 anos. E quem aceita Jesus, recebe dele a mesma vida nova que vence a morte. Participa com Jesus no reino dos 1000 anos. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Está na carta de São Paulo aos Timóteo, né? Capítulo 2, de 11 e 12. Esta é a primeira ressurreição. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. Isso significa que a vida verdadeira se encontra em Cristo e na comunidade. Olha que beleza? Os que adoram a besta por mais dinheiro que tenha, na realidade, eles não têm vida. Então o Apocalipse vai falando do 1000 anos, né, pegando de lá, né? Bom, agora para nós encerrar lá, esses 1000 anos não pode ser calculado numa base de relógio ou de calendário. O número 1000 é simbólico. Ele indica o tempo completo que vai desde o nascimento de Jesus até o fim da história. Então, 1000 anos é um símbolo que significa o nascimento de Jesus até o fim da história. Quando será esse fim da história? Aquilo que falei para vocês. Está lá em Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, 32. Está lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Agora, o livro do Atos dos Apóstolos,
ele fala da chegada, a chegada do fim é ao mesmo tempo dom, tarefa e fruto da graça da observação. Se você vive bem, e quando ele fala assim, o fim do mundo, pessoal, o mundo da Bíblia não significa terra. O mundo da Bíblia não significa o que nós vemos por terra. O mundo significa sociedade. Olha lá, quando o Novo Testamento diz mundo, tem muito sentido. Um diz do mundo, de que mundo estão falando? Aí Jesus fala no Evangelho de João, Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho a este mundo. Então Deus ama e não será destruído nem terá fim. Depois ele vai falar aqui também, eu estou lendo aqui o Evangelho de João, que ele também diz aos discípulos que vocês, embora estejam do mundo, vocês não são do mundo. Então o que quer dizer com isso? Olha, você está no mundo, mas você não é do mundo. Porque o mundo matou Jesus. Sacrificou Jesus na cruz. Então, mas nós somos do mundo. Então o mundo não aceitou Jesus, matou. Mas quem segue Jesus agora, ele está fora do mundo. Que mundo que ele está falando aqui? O mundo da violência, o mundo do roubo, o mundo da roubaria, o mundo dos poderosos que mata todo o povo do bem. Então, o Apocalipse não está falando do fim da terra. Ele está falando do fim, o mundo do mal. Agora, quem é do mundo do bem, aí nós não pertence àquele mundo do mal. É o mundo do bem. Igual você fala assim, o mundo da droga, o mundo da política, o mundo do jogador de futebol, cada um tem seu mundo, né? Agora, nós temos o nosso, que é o mundo do bem. E para nós ir encerrando já aqui, pessoal, ele vai falar assim, ó lá, vou até ler para você para não encerrar. O capítulo 20 tem um único objetivo, mostrar que o Satanás, o poder do mal, é um poder vencido, controlado, aprisionado, sem autonomia própria, encaixado direitinho dentro do projeto de Deus. Terminados os 1000 anos, haverá uma última tentativa de destruir os cosmos. Mas terminado os 1000 anos, haverá uma última tentativa, mas sem resultado. Por isso não tenham medo. Ele diz aqui, olha lá. Não tem resultado. Destruindo o poder do mal, será manifestada finalmente a nova criação. Por isso não tenham medo. Nós já estamos encerrando. Vocês que acompanham nossos vídeos, se inscrevam lá no nosso canal. Escreva também, manda para os seus amigos e amigas e pede para todo ele também se inscrever. E quanto mais você passa para os outros, você está se evangelizando. Então vamos evangelizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo, se Deus quiser.